Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre fábula, especificamente apólogo. Então, ler e interpretar um apólogo, reconhecendo seus elementos constitutivos. Debater sobre conceitos apresentados no texto, no caso, um apólogo. Será que histórias podem não apenas trabalhar com a simbologia das coisas, mas também apresentar um modelo de conduta? O que você acha disso, efetivamente falando? Você conhece algum tipo de história que faz isso? Algum tipo de gênero narrativo que faz isso? Conhece, né? Então, veja, um apólogo, esse de Machado de Assis, né? Nós vamos ler e analisar agora. Qual que é a diferença de um apólogo para uma fábula? Você vai perceber que numa fábula os animais têm atitudes e se comportam com características humanas. No apólogo são os objetos, né? Então essa é uma primeira diferença que eu quero que você note. Combinado? Vamos ao texto. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora." Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. É boa porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você, agora é melhor, você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isto? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. O título do conto, né, então aqui analisado, um apólogo, significa uma narrativa em prosa ou verso. Nessa atividade 1, eu quero conversar com você algumas coisas. Observe. Geralmente um apólogo apresenta um diálogo que encerra uma lição de moral e na qual figuram estes seres inanimados, no caso aqui a agulha, a linha, o alfinete, e aí imaginariamente dotados de palavra. Dessa maneira, o que acontece? Você, leitor, já se depara com um diálogo impossível, não é verdade? Então, entre uma agulha e uma linha. Pense, uma agulha e uma linha. Na questão A, eu quero então que você explique o uso do discurso direto e identifique o conflito. Então, aqui no texto, nós temos o exemplo do discurso direto. Combinado? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
voltei gabaritar contigo atividades. Vamos conferir? Na letra A, eu te pedi para você explicar o uso do discurso direto. E na B, para identificar o conflito. Então, por que tem esse diálogo aqui, né? O discurso direto? Para dar o tom mais dramático ao texto, ou seja, as personagens protagonizam a história. Dessa maneira, o narrador utiliza esse recurso, discurso direto, para que você tenha a ideia mesmo, a sensação de que as personagens estão ali conversando. Na letra B, qual é o conflito? Então, as duas personagens, né, elas estão discutindo o quê? A relevância de valor. Quem tem mais valor? Quem fura o pano ou a linha que vai atando, né, vai cosendo? Então, eu pedi para a Vivi me dizer assim, como que é coser de costurar? Qual é o sinal? E como, né, que é coser de cozinhar. Lembrando, então, que este coser que estamos falando aqui é o coser de costurar, né? Naquela época as costuras eram feitas à mão. E essa discussão apresenta o caráter humano. Apólogo. O que é um apólogo, então? Vamos esmiuçar aqui. É um texto narrativo dramático, é curtinho, né? Apresenta histórias fantásticas vividas por personagens inanimados. Elementos sem vida na realidade, né? Então aqui o objetivo é apresentar uma lição de moral ou uma conduta de comportamento. Assemelha-se a outras narrativas como fábula, parágrafo, mas difere-se por quê? Por usar objetos. Que objetos nós estamos usando aqui? A linha, a agulha, o alfinete. Elementos sem vida e metaforiza aspectos da natureza humana. Lições com tal façanha. Na caracterização das personagens do apólogo, né, se distinguem essas figuras que passam a representar, por meio da linguagem, alguns sentimentos. Vamos ver então. A astúcia, a prudência, a inveja, a corrupção, a empatia, a solidariedade, a soberba, vários outros. Os personagens inanimados apresentados pelo apólogo não possuem vida na realidade. Então pode ser a água, a terra, a pedra, a tesoura, a faca, a agulha. E a fábula, né, essa grande diferença, apresenta personagens animados, mas o quê? Não humanos. Então eu tenho a raposa, a formiga, né, a tartaruga, o leão, o rato, o lobo, o cordeiro, vários, né? Vamos continuar a leitura? Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo e ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava na casa de uma baronesa. Nesse trecho você pode estar pensando assim, o que significa ínfimo, né? Pequeno, menor. Continuando a leitura. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. Atividade 2. A discussão apresenta caráter humano, embora utilize argumentos coerentes com a função de uma agulha ou com a função de uma linha. Identifique esses argumentos. Faz aí, te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo. Vamos ver os argumentos? Então, os argumentos da agulha. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Isso é um argumento da agulha. Argumento da linha. Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante, vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo e ajunto. Então, estão aqui os argumentos. Seguimos com a leitura do texto. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou ali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Aqui o tipo do alfinete, né? Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse abanando cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, contos consagrados de Machado de Assis, para você pesquisar outros se quiser, né? E chegamos à atividade 3. É justamente a parte destacada aqui que eu quero conversar com você sobre a questão. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. No trecho apresentado, o alfinete faz uma intervenção no diálogo entre a agulha e a linha. Qual é o objetivo dele nessa intervenção? Você é capaz de perceber? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Eu peço que você olhe essa intervenção no diálogo. Eu vou retornar aqui a tela para você retomar o diálogo. Ó. O que dizia aqui? Começa o diálogo que ele vai fazer a intervenção neste ponto do texto. Então, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe. Veja que aqui eu já tenho um verbo de locução, os verbos dizende, introduzindo o quê? O discurso direto. Nesse discurso direto, que dá a dramatizada ao texto, eu tenho a primeira questão, a linha falando. Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos lá, diga. Mucamas, que é uma palavra que talvez você desconheça o significado, significavam o quê? As pessoas que faziam aquele serviço da casa, né? O serviço doméstico, por assim dizer. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha. Então, esse alfinete conversando agora com a agulha, né? E estavam no balaio, porque a linha já estava no vestido da baronesa e foi ao baile. Anda, aprende, tola. O que significa a palavra tola? Boba, né? No sentido de que, bobinha, veja aí, bobinha, aprenda de uma vez, né? Nesse sentido. Cansaste em abrir caminho para ela e é ela quem vai gozar a vida. Qual o sentido dessa expressão? Então, ela vai desfrutar a vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura. Aí ele coloca o exemplo. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, ficam. Então, se você observar a imagem aqui do alfinete, ele tem essa cabeça e realmente ele é esse tipo de alfinete que está falando, de cabeça. Então, ele espeta lá e fica. E aí, o narrador prossegue. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça. Qual o sentido de abanando a cabeça? E aí, o que ele diz? Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, nesse significado aqui, ó, o que é linha ordinária? Qual é o sentido da palavra ordinária? No sentido de ingrata, né? Há muita linha ingrata. Veja, fiz todo o caminho e tal, e agora fica dessa maneira. Então, qual que é a dica de uma boa interpretação de texto? Você volta nas palavras que você tem dificuldade de entender o significado. Se você não entende pelo contexto, você recorre ao dicionário. Mas é importante você não ter dúvidas quanto ao significado de algumas palavras que por vezes são diferentes aqui no texto apresentado. A questão era, qual o objetivo do alfinete a fazer a intervenção no diálogo? Por que ele fez essa intervenção? O que ele queria com isso? Vamos ver? Então, nessa intervenção, ele quer mostrar como exemplo a agulha que vive de abrir caminho para o sucesso dos outros. Então, nesse trecho, ele quis mostrar isso, né? Ela abre caminho e a outra faz sucesso. Percebeu, então, que era esse o objetivo dele? Uma atividade interessante para você fazer é acessar a página ptbrpadlet.com para montar um mapa mental. O que eu quero com esse mapa mental? Você pode colocar as informações sobre o apólogo, né? E ir criando um mural virtual. Então, tem a possibilidade de incorporar textos, né? Você pode colocar áudios, vídeos e recados autocolantes. Acesse, né, para fazer a atividade. Veja que nós estamos falando de um texto que tem objetos como os personagens, né? E é bem interessante você criar isso. Converse com um colega, faça em dupla talvez. O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de um apólogo de Machado de Assis. Então, se viu que apólogo difere de fábula, né? Enquanto a fábula tem animais, o apólogo tem objetos.
As particularidades do gênero apólogo, sua função e sua característica. Então, também é didático, também transmite um ensinamento, uma reflexão sobre uma determinada conduta humana. Neste vídeo, falamos sobre fábula, especificamente apólogo. Espero que você tenha gostado e até breve.